Então, aqui, ó, a gente vai entrar agora, né, na parte de titulação de complexação, tá? O que é titulação, né, com formação de complexo? Então, a gente foge um pouco, né, daquela parte que a gente está acostumado, daquela molécula, ou então daquela liberação daquele íon bonitinho, então daquele produto formado. Agora vai formar complexo. O que é isso, gente? O que vai basear? Sempre, né, se é volumetria, se é titulação, a gente vai precisar de um titulante. Esse titulante, ele tem que ter uma concentração conhecida para você, na hora que você estiver adicionando, você saber qual foi o volume gasto, tá? A sua amostra, você tem que saber a alíquota pipetada, tá? Então, o volume que você adicionou dentro do Erlenmeyer, você tem que ter ele fixo. Você tem que saber qual que é aquele volume. Então, geralmente, né? Quando você transfere uma quantidade de amostra para dentro do Erlenmeyer, você tem que utilizar uma pipeta volumétrica. Pipeta volumétrica, tá? Nunca utilizar proveta, pipeta graduada, tá? Sempre utilizar pipeta volumétrica. Aí você vai saber o volume, né, exato que você adicionou daquela amostra. Você sabe o volume. A solução titulante, você sabe a concentração que você está trabalhando. Se você sabe a concentração em mol por litro e sabe o volume que você gastou daquela solução titulante, você encontra o número de mols. Encontrando o número de mols, se você sabe que o titulante, ao reagir com o titulado, forma um complexo, aí você só fazer a parte estequiométrica, tá? Reagente 1, reagente 2, formando produto 1 e produto 2, tá? Então, aqui, ó, essa reação geralmente é para você analisar algum íon metálico, tá? Você vai utilizar agora um agente ligante com formação de um complexo suficientemente estável, tá? Apesar de existir um grande número de compostos usados na complexometria, complexos formados com ácido etileno diamino tetracético, que a gente chama ele de EDTA, são dos mais comuns, onde vários íons metálicos reagem estequiometricamente com EDTA. Tá? Então, a gente vai verificar que o titulante mais utilizado em titulações de complexação, gente, é o EDTA, tá? A gente chama ele de ácido etileno diamino tetracético, tá? Agora, se você pode utilizar o EDTA de sódio, de potássio, tá? Aí agora, de ácido, ele passa a ser um sal, né, orgânico, tá? Então, só mesmo, né, para dar uma introdução para a gente entender o que a gente vai ver agora nos próximos slides, tá? Então, aqui, ó, a titulometria de complexação, ou titulações por complexação, são titulações que envolvem reações de formação de complexo. Geralmente, a sua amostra, né, ela vai ter um íon metálico, ela vai reagir com esse ligante, formando um complexo suficientemente estável. Então, para que é utilizado? Quais que são as aplicações? Por exemplo, é um método, tá? Preciso e exato, desde que você tenha, né, todo um critério durante essa titulação, durante o preparo, né, desse EDTA, durante o seu procedimento analítico, você faça ele de uma maneira correta. Então, aqui, ó, a sua amostra pode ter qualquer íon metálico, tá? Esse íon metálico, ele vai formar um complexo com o EDTA. Então, o ligante que a gente vai utilizar vai ser um EDTA. O EDTA vai ser o nosso titulante com concentração conhecida. Esse íon metálico pode ser magnésio, pode ser o sódio, tá? Então, é muito utilizado
para determinação de dureza em água, presença, né, de dureza em água. Então, pode ser dureza de carbonato de cálcio, carbonato férrico, carbonato de magnésio, tá? Muito utilizado, né, para determinação de dureza, tá? Os íons metálicos são ácidos de íons, receptores de pares de elétrons de um ligante doador de elétrons que são bases de íons. Ligante é um íon ou molécula que forma uma ligação covalente com um cátion ou um átomo metálico neutro por meio da doação de um par de elétrons que é compartilhado por ambos. Então, a gente tem aqui uma representação. A gente tem aqui, ó, um metal, se ele está, né, no estado aquoso, ele está em presença de um íon metálico. Então, se ele é um íon metálico, né, se ele é um íon de carga positiva, a gente vai chamar ele de ácido de íons, tá? O ligante, ele vai atuar como uma base de íons, tá? Esse ligante, ele está também, né, em meio aquoso, tá? Ao ele entrar em contato com esse íon metálico, ele vai formar, então, o Ml em estado aquoso, que é o meu complexo, tá? O ligante que se liga a um íon por um grupo contido na sua estrutura é chamado de ligante monodentado ou unidentado, uma ligação por ligante. Ligante que se liga a um íon por dois ou mais grupos contidos na sua estrutura é chamado de ligante multidentado ou quelante. Dois ou mais ligações por ligante. Então, aqui, ó, exemplo, né? Ligantes inorgânicos monodentados, a gente tem a água, a amônia, cianeto e os haletos. Aminocomplexo. Então, a gente tem esse complexo aqui, tá? A gente chama ele de diamin-prata ou diaminoargentato de prata, tá? Esse complexo. E quando é complexo, a gente vai representar ele pelos colchetes, tá? Ele pode ser catiônico, aniônico, ou então pode ser neutro, tá? Então, esse daqui, ele é catiônico porque ele vai ter esse íon de carga positiva. Então, geralmente, os complexos, a gente representa ele por colchetes. Complexo de cianeto. A gente tem aqui um exemplo, né? Aqui já é aniônico, né? Porque tem carga negativa. Hexacianoferrato 3, tá? Esse aqui, o de baixo, o segundo exemplo, aquocomplexo, que a gente tem aqui o hexacoaluminato. A nomenclatura, gente, ela é bem complicada mesmo, tá? Então, ela é bem extensa, né? A palavra ela é bem grande. Esse hidroxicomplexo, então, significa que, ó, que dentro da estrutura a gente vai ter uma hidroxila, hidroxi, né? E os OH-, tá? Aquocomplexo significa que na estrutura a gente vai ter água. Complexos de cianeto significa que no complexo a gente vai ter presença de CN-, tá? Então, esse último aqui a gente chama de tetrahidrozingato, tá? Geralmente, esse tetra, ele vem da quantidade de íons OH- presente. Hidro vem, né, dessa hidroxila. Zinc vem do elemento do metal zinco, né? E a terminação ato. E complexos de halogenatos. Então, significa que naquele complexo eu vou ter, né, algum halogênio na estrutura. Então, aqui a gente tem o cloro, tá? Então, tem dois, então por isso que é di
cloro, argem, porque do íon prata, e a terminação ato, que, né, vem de um sal. Um complexo, né, vamos dizer assim, que é um complexo aniônico, tá? Mas que tem caráter, né, salino. Então, aqui, ó, exemplos de ligantes bidentados, a gente tem aqui o etileno diamino, tá? Ligantes tridentados, a gente tem o trifosfato de adenosina, tá? A gente tem aqui a fórmula molecular e a fórmula estrutural do trifosfato de adenosina, tá? Também considerado um complexo, e tridentado. Tem aqui, ó, 3 grupamento fosfático, né? Ligantes hexadentado, ligantes hexadentado, que é, no caso, né, o nosso titulante, que é, por que que ele é hexadentado? Então, aqui, ó, por que que ele é chamado de ácido etileno diamino tetracético? Tetra vem de 4, né? Etileno diamino, aqui a gente tá dando para perceber que tem grupo amina, tá? E C dupla O, OH é o grupo funcional do ácido carboxílico. Então, aqui é um ácido orgânico, tá? Então, por que que ele é hexadentado? Ele pode simplesmente perder esse íons H+, tanto desse C-OH, tanto desse ácido 1, ácido 2, ácido 3 e ácido 4. Então, só ele já perdeu 4 íons H+. No nitrogênio aqui, ó, tem pares de elétrons não ligantes, tá? Então, na hora que ele for se ligar aquele metal, ele vai ligar, né, nesses 6 ligantes. Então, ou seja, né, o oxigênio vai ficar com carga negativa e o nitrogênio vai ter pares de elétrons não ligantes. Então, quando a gente fala de complexo, significa que aquele íon ele vai ficar no centro daquele complexo, no centro daquela estrutura. Então, ele vai ficar aprisionado ali por 6 ligações. Então, ele vai, por isso que é chamado de ligante hexadentado. Ele consegue ligar 6 vezes, né? 6 tracinhos, que a gente representa, né? Esses tracinhos que é a ligação com aquele íon metálico. Então, aprisionando aquele metal no centro da estrutura. Então, aqui, ó. O que é quelato? Quelato, então, é um complexo cíclico formado por um cátion ligado por 2 ou mais grupos contidos em um único ligante. Então, toda vez que o EDTA vai reagir com aquela amostra que contenha qualquer íon metálico, vai formar um complexo, vai formar um quelato. Significa que aquele íon metálico, ele pode estar ligado, né, a 2 ou mais grupos contidos naquele ligante. Então, como o EDTA, ele tem 6 grupos ligantes, vai ligar ao íon metálico no centro, aprisionando ele aqui, ó, no interior da estrutura, tá? Então, esse M aqui, ó, é representando um íon metálico, tá? O ácido etileno diamino tetracético é o quelante mais usado em química analítica. Praticamente todos os elementos da tabela periódica podem ser analisados com EDTA, seja por titulação direta ou sequência de reações indiretas, tá? Relembrando, gente, o que é uma titulação direta? A solução contendo aquele íon metálico a ser determinado, ela tem que ser tamponada
num valor adequado de pH. Quando o íon metálico a ser complexado sofre hidrólise, é necessário impedir essa precipitação, usando-se assim um complexante auxiliar. Então, a titulação direta, a gente utiliza titulante, titulado, uma solução indicadora, tá? E você verifica, né, através de uma mudança de cor, qual que vai ser, né, o seu ponto final, onde você tem que parar de adicionar aquele titulante. Pode ser também por uma titulação também por retorno, por exemplo, tá? Titulações de retorno é usado muito em análise de íons metálicos que formam um complexo muito estável com EDTA, ou quando não se dispõe de um indicador adequado para a determinação. Neste caso, você vai adicionar à solução contendo cátion um volume rigorosamente conhecido em excesso da solução padrão de EDTA. E determina-se esse excesso por uma contratitulação, usando-se assim uma solução padrão de um cátion adequado. Geralmente a gente usa muito frequentemente uma solução padrão de sulfato de zinco, sulfato de magnésio, óxido de zinco ou cloreto de zinco, tá? Em concentração conhecida também. O EDTA, então, ele é um ácido fraco, hexaplótico, tá? Então, significa que ele vai, né, liberar, né? Vai ficar com carga negativa, liberar para o meio íons H+. Então, só aqui tem 4, né? E agora vem aqui também do nitrogênio, em pares de elétrons não ligantes, tá? Então, por isso que ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaprótico, que em soluções aquosas dissociam-se produzindo espécies aniônicas, tá? Então, a gente vai representar ele por H6Y2+, tá? Então, essa é a representação que a gente utiliza para representar esse EDTA, tá? Então, significa o quê? Vamos supor que eu estou ligando aqui o cálcio, por exemplo, né? Então, ele vai ligar, né, ao cálcio. Nessas 6, cálcio tem carga, né? Ele é um íon com carga positiva, NOx mais 2, tá? Então, ele vai aprisionar o cálcio no seu centro, no seu interior, e vai ligar ele tanto a esses 5 ou menos, e tanto ao nitrogênio, que também, esses 2. Então, por isso que ele vai ficar aprisionado lá com 6 ligações. Ó, quando a gente trabalha, né, para a gente não ficar escrevendo essa fórmula gigantesca, a gente vai representar o EDTA como espécie neutra por H4Y, tá? Por quê? Aqui, ó, ele vai liberar 1, 2, 3, 4. Vai liberar, né, 4 íons H+, tá? E todo esse restante aqui que sobrou, a gente vai representar pelo Y. Então, por isso que a gente, né, para fins de cálculo, a gente coloca H4Y, para representar a espécie neutra, tá? Só que assim, cada vez que o EDTA, né, ele vai liberar um íon H+, em cada, né, etapa. Então, na etapa global, a gente sabe que ele, né, vai liberar aquele íon H+, aos poucos, por etapa. Então, por isso que a gente tem aqui a representação de prótons carboxílicos, tá? A constante de formação 1, a gente tem ela também tabelada, a constante de formação 2, tá? E a constante de formação 3 e a constante de formação 4, tá? Esses aqui, ó, prótons do grupo amino, é a constante de formação 5
e a constante de formação 6, tá? Porque tem pares de elétrons não ligantes. As principais formas do ETTA são representadas por, isso aqui está na espécie neutra, tá? Se ele liberar para o meio um íon H+, ele vai ser representado por H3Y-. Se for liberado mais um íon H+, ele vai ser representado por H2Y2-. Se for liberar mais um íon H+, HY3-. E se liberou todos os íons H+, ele vai ser representado por Y4-, tá? Significa, né, que está simbolizando todo esse conjunto aqui sem os 4 íons H+. Então, aqui, ó, a gente vai representar por espécie neutra, H4Y. Vai liberar o seu primeiro hidrogênio, né? O seu primeiro íon H+. Então, ele vai ficar, né? Liberar íon H+, e H3Y-. A constante de formação 1, então, é a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, tá? Então, esse aqui é o valor tabelado. Então, assim, esse ânion aqui, ele continua liberando íons H+ para o meio. Então, ele continua, né, a reação de ionização, ela continua ocorrendo, tá? Ela continua acontecendo. Então, por isso que eu vou ter, né, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Continua perdendo íons H+, até eu chegar no Y4-. Ou seja, significa que já liberou na primeira, segunda, terceira, quarta. Nas 4 etapas, né, íons H+ para o meio. Então, lembrando que cada uma eu vou ter uma constante de formação. Constante de formação 1, constante de formação 2, constante de formação 3 e constante de formação 4. A 5 e a 6 é para o grupo amino. Tá? Então, aqui, ó, vamos supor que o cálcio está aqui no centro. Esse M aqui está simbolizando qualquer íon metálico, tá? Então, aqui, ó, se tem liberação de 4 íons H+, significa que o oxigênio vai ficar com carga negativa. Então, ele precisa se ligar para tornar estável. Então, aqui, ó, vou ter 1, 2, 3, 4. Essas outras aqui, ó, vêm do grupo amino, ó, tá? Que é 5, 6. Por isso que é hexadentado, tá? Então, ou seja, o metal, o íon metálico, né? Ele vai ficar aprisionado aqui no centro da estrutura por 6 ligações. Aqui, ó, a gente viu que aqui está representando o EDTA, ele tem, né? Para cada em meio aquoso, ele vai liberando íons H+ aos poucos, tá? Até chegar nessa fórmula, nesse ânion, né? Y4-, até chegar nessa reação final aqui. Para cada etapa dessa constante de formação 1, 2, 3 e 4, para cada uma, eu consigo também avaliar por esse gráfico, que a gente chama curva de distribuição para o EDTA. Aqui a gente vai representar, né, o pH. Significa o quê? Que dependendo do pH, eu vou ter uma espécie neutra. Dependendo do pH, eu vou ter essa espécie H2Y2-, tá? Então, aqui a gente vai representar pelas frações desse EDTA, tá? Então, dependendo do valor do pH do meio, então o pH nele vai de 0 a 14, dependendo do pH, eu vou ter uma fração do meu EDTA no meio reagindo com aquele
daquela amostra, tá? Então, ou seja, dependendo do valor do pH que eu estou trabalhando, eu sei que eu vou ter uma fração daquele EDTA. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, né, um pH 8, a fração do EDTA vai ser YH3-. Então, eu vou trabalhar com a constante de formação 1 e 2. Então, essa curva de distribuição do EDTA é para me ver as frações de EDTA dependendo do valor de pH no meio. O EDTA, então, ele combina-se com aqueles íons metálicos sempre, gente, na proporção de 1:1. Então, toda vez que você for fazer uma reação entre o EDTA e o íon metálico, sempre você pode, com certeza, afirmar que sempre a reação vai ser 1:1, tá? Então, ou seja, o titulante, ao reagir com o titulado, sempre vai ser 1:1. Não importando a carga do cátion. Pode ser cálcio, mais 2, pode ser ferro, mais 3, tá? Pode ser, por exemplo, sódio, mais 1, independente da carga daquele cátion, formando quelatos suficientemente estável para serem aplicados em titulações, tá? Então, sempre você vai representar o EDTA, tá? Como Y4-, ou na sua forma neutra, ou na sua forma, né, já aquosa, né, Y4-, que vai reagir com aquele íon metálico, formando assim aquele complexo. O EDTA forma quelatos com todos os cátions, exceto, tá, os metais alcalinos. Então, o EDTA, ele vai formar quelatos com todos os cátions, tá? Então, se a gente for olhar todos os íons metálicos da tabela periódica, com exceção dos metais alcalinos. Então, a gente pode representar aqui, ó, uma amostra contendo um íon metálico. Esse íon metálico, né, ele pode ter uma carga, né, um NOx, vai reagir com o EDTA na sua forma já, né, aquosa, Y4-, já liberou os 4 íons H+, formando assim o complexo MYN-4, tá? Com carga positiva. A constante, então, da formação daquele complexo vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. As constantes de formação são definidas em função da espécie Y4-, tá? A expressão que vai fornecer a fração do EDTA na fórmula Y4-, a gente vai utilizar ela em uma fórmula matemática que a gente tem a concentração de Y4- em mol por litro, ela vai ser igual à fração 4 multiplicada pela concentração de EDTA. Essa concentração de EDTA, gente, essa você já sabe, porque a solução titulante ela tem que ter uma concentração conhecida e geralmente essa concentração em mol por litro, tá? Então, o que é, né, essa fração? É a predominância ou fração de EDTA na fórmula Y4-. Uma pergunta. Esqueci de perguntar aqui na hora. Ó, vamos ver se algum de vocês aí saberia me responder. O EDTA forma quelatos com todos os cátions, com exceção dos metais alcalinos. Alguém saberia me falar por quê? Victor, Laura, Marcos Vinícius. Alguém saberia?
Eu não sei te responder não, professora. Quem está falando? É a Laura. Saberia não. Ó, Não. o EDTA é um ácido, né? Tá. Só que quando a gente trabalha em escala laboratorial, a gente compra, né, o sal. Então, esse sal orgânico geralmente é ou o EDTA de sódio ou o EDTA de potássio. Então, significa o quê? Que onde que eu tenho aqui, ó? Aqui, ó. Onde que eu tenho para ser sal, no lugar do IOH+, eu teria, por exemplo, o Na+, tá? O sódio ou o potássio. Geralmente são os dois mais utilizados. Então, aqui, em vez de eu ligar ao IOH+, eu estaria ligando ao sódio, Na+, ou então o potássio, K+. Então, seria um sal orgânico, tá? Um sal orgânico. Então, geralmente, quando a gente trabalha em escala laboratorial, a gente não trabalha com ácido mesmo de EDTA, não. A gente trabalha com aquele sal orgânico. Ou vai ser o EDTA de sódio, ou EDTA de sódio, ou então EDTA de potássio. Então, geralmente, quando a gente compra para preparar essa solução em escala laboratorial, é o EDTA de sódio, o mais utilizado, mas pode ser utilizado também o EDTA de potássio. Então, por isso que não vai formar complexo com os metais alcalinos, tá? Só os demais. Com os metais alcalinos, não. Então, eu tenho aqui, então, que a concentração de Y4- vai ser igual à fração que multiplica pela concentração de EDTA. São fórmulas matemáticas. Então, assim, ó, quando tiver uma fórmula matemática, você sempre tem que verificar quais são os seus dados, o que você já tem. Se você não tem aquele dado, você coloca, né, com um ponto, né, de interrogação. Significa o quê? Que você vai ter que achar, né, aquele valor antes de jogar naquela fórmula matemática. Então, aqui, ó, se eu pegar agora e quero achar, por exemplo, concentração de DTA, eu posso simplesmente, né, a fração aqui, ó, posso só inverter a fórmula matemática. A fração de 4 vai ser igual à concentração de Y4- dividido pela concentração do meu EDTA, tá? Essa concentração em mol por litro, ela é total, tá? Não complexada, é aquela que você sabe o valor dela antes da titulação. Essa concentração total, ela vai envolver todas as espécies, então vai envolver todos os somatórios desses ânions respectivos, tá? Então vai envolver todos esses ânions e essa estrutura também neutra, tá? Tanto a neutra quanto na forma também aquosa, tá? Então, essa concentração total, você sabe o valor dela no início da titulação. Então, você vê que legal, que interessante, ó. O EDTA a gente consegue, dependendo do valor de pH, então aqui, ó, o EDTA no eixo Y aqui, ó, é pH, tá? E no eixo... Falei errado, né? No eixo X, a gente tem valores de pH. No eixo Y, a gente tem valores de logaritmo, tá? Da constante desse complexo, tá? Então, aqui, ó, olha que interessante. Dependendo do valor do pH que você está trabalhando, você vai conseguir detectar um certo íon metálico presente naquela amostra, tá? Então, por exemplo, se você quer determinar naquela amostra se tem presença de íons cálcio, por exemplo, significa que você vai trabalhar com o pH do seu meio na faixa de 7 e pouco, por exemplo. Então, assim, claro que tem
uma faixa de aceitação, tá? Mas geralmente é aqui, ó, deixa eu fazer direitinho, mais próximo de 8, tá? Então, você pode, né, simplesmente tamponar o seu meio, utilizar uma solução tampão, tá? Ou então você pode utilizar uma solução básica para você fazer com que o seu pH do meio torne básico, tá? Então, aqui, ó, se você quer determinar estrôncio ou então magnésio, você tem que, né, manter o seu pH em torno de 10, ó. Manter o seu pH do meio em torno de 10. Como que você faz isso? Utilizando uma solução tampão, tá? Então, geralmente, né, quando você quer mais para ácido, aí você tem que também utilizar uma solução tampão. A gente tem soluções tampão ácidas, soluções tampões básicas, tá? Para manter o pH estável naquele pH de onde que você vai ter certeza que você vai detectar apenas o magnésio, por exemplo. Então, você vai adicionar uma solução tampão que vai manter o pH do meio em torno de 10, aí você vai ter certeza que você vai encontrar apenas o magnésio. Ou então adicionar uma certa quantidade de base forte, por exemplo, hidróxido de sódio diluído com uma concentração, né? Vamos diluída, por exemplo, de 0,1 mol por litro, que vai manter seu pH próximo de 10. Os indicadores que são utilizados em titulação de complexação, gente, eles têm um nome diferente, tá? Então, fica atento com isso, pode cair uma questão dessa. Por exemplo, indicadores para titulações com EDTA são chamados de indicadores metalocrômicos. O que é isso? Um indicador de íon metálico ou indicador metalocrômico é a técnica mais comum para detectar o ponto final em titulações com EDTA. Os indicadores metalocrômicos são corantes, ou seja, compostos orgânicos coloridos que têm sua coloração alterada quando associados a um íon metálico. Então, a gente tem aqui uma representação do que ocorre, né? Esses indicadores metalocrômicos, a gente tem aqui, ó, o metal com carga mais 2 em meio aquoso, ao reagir com NDTA em meio aquoso, está sendo representado por Y4-, vai formar esse complexo, né? MY2-, que seria 4-2. Lembra da fórmula? 4-2, 2-. O indicador metalocrômico, tá? Ele é vermelho na hora que inicia o processo de titulação, tá? Ele passa de vermelho para azul, tá? Então, significa o quê? Quando o EDTA aqui, ó, tem meio aquoso, ele tá incolor, tá? Quando forma esse composto, esse complexo, né? Mg, que é o indicador, MgY2-, ele é incolor, tá? Mas, na hora que esse indicador, ao ele interagir em presença daquele íon metálico, ele vai se tornar de vermelho para azul, indicando assim o ponto final da titulação. Então, por isso que ele fala que aqui, ó, eles são compostos orgânicos coloridos que têm sua coloração alterada quando associado a um íon metálico. Por isso que, ó, quando é o EDTA, ele permanece incolor, mas na hora que ele interage com aquele íon metálico, ele ocorre alteração de cor. Nesse exemplo, passou de vermelho para azul. Então, a viragem, gente, ela é bem nítida. Por quê? Você tem uma coloração vermelha, por exemplo, e quando atinge o ponto final da titulação, que é o ponto, né, experimental lá da sua análise, altera a coloração. A constante de formação... Oi? O EDTA é tipo o azul de metileno?
Não, o azul de metileno, ele é uma solução indicadora. O Entendi. EDTA, ele é utilizado como um titulante, como um padrão, né? Uma solução padrão secundária que você realiza em uma titulação, você vai utilizar ele como titulante para você determinar a concentração de íons metálicos presente em amostra. Então, assim, eu falei de dureza, mas, por exemplo, qualquer íon metálico, com exceção dos metais alcalinos, você pode determinar por uma simples titulação com EDTA, principalmente em mineração, por exemplo. Entendi. Desde que você mantenha, para cada metal aqui, ou de seu interesse, por exemplo, você sabe que sua amostra, né, ela pode ter íons férrico, pode ter íons mercúrio, né, gálio, chumbo, cádmio, cobalto, lantânio, alumínio, ela até para determinação de alumínio pode, mas você tem que manter o pH lá próximo de Controlado. 4, né? Oi. Uhum. Você tem que manter um pH controlado. Isso, para você não ter, né? Porque você vê, é muito próximo, olha, os íons, olha lá, eles têm um pH bem próximo. Só o magnésio e o cálcio, lá, por exemplo, e o manganês, lá, que a gente consegue ter um controle. Mas, por exemplo, já o férrico, né? Ferro 3+, é, mercúrio lá, tálio, é bem próximo. Então, assim, esses aqui são os mais utilizados, tá? Eu tô falando assim, escala laboratorial, a gente utiliza muito, né, para alumínio, lantânio, ferro, com NOx+2, tá? Uhum. Manganês, cálcio, magnésio e estrôncio. Só que aqui no estrôncio, aí você tem que certificar que você não está tendo somatório, né? Por quê? São bem no pH 10, ambos. Entendi. Estrôncio lá, e magnésio. Tem que ficar bastante atento aí, porque às vezes você pode estar achando que está determinando magnésio, está determinando estrôncio, ou achando que está determinando só um e está sendo somatório dos dois. Então tem que ficar bastante atento com isso também. Entendi. Obrigada. Nada. Então, aqui, ó, para cada. Só que aí, gente, para nos ajudar, né, claro, que tudo tem que ajudar o químico, o engenheiro, né? A gente tem indicadores específicos para determinados tipos de metais que você quer determinar. Então, por exemplo, o muroxida é um indicador que você utiliza para metais cobre, níquel, cobalto e cálcio, tá? O pH do meio tem que estar entre 10 e 11, tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, acrescentando uma certa quantidade de hidróxido de sódio, por exemplo, uma base forte. A mudança de cor vai de amarelo para azul ou de laranja para violeta. O necodioriocromo, ele é para determinação de metais, magnésio, manganês, zinco, cádmio, mercúrio, chumbo, e o pH tem que estar 10, tá? Então, aí, se o pH tem que estar 10, você tem que fazer uma solução tampão, tá? Essa solução tampão, ela tem que estar com pH 10 para não ter variações de pH do meio. Então, a mudança vai ser de vermelho para o azul, tá? Se tiver presença, né, desses metais na amostra. Se sua amostra, por exemplo, ela tem bismuto, você vai utilizar o indicador vermelho de pirugalol. O pH tem que estar entre 2 e 3. Aí você vai utilizar, né, a mudança, vai passar de azul para vermelho. O alaranjado de Chilenol é para tório, né, se eu não me engano. Tem que só conferir ali na tabela. Estanho e níquel. Aí o pH entre 4 e 6. A mudança de vermelho para amarelo. Então, olha lá, já para o férrico, né? O ferro 3+, você pode usar o azul de variamina.
Então, o pH tem que estar 3, olha lá. Então, a solução tampão, para você certificar que realmente você está detectando apenas o ferro com NOx mais 3, aí você tem que fazer uma solução tampão ácida, para tamponar o meio, para não ter variações bruscas. Aí, o indicador que você vai utilizar vai ser o azul de variamina, tá? Isso é muito utilizado na mineração. O murexido negro de ureocromo é o mais utilizado em análises ambientais para determinação de dureza, tá? Dureza da água, tá? Tanto dureza de cálcio, dureza de magnésio, tá? Então, esses indicadores metalocrômicos, eles vão interagir com aquele íon metálico. As fórmulas estruturais dele, olha lá, o negro de ureocromo T é um composto orgânico, tá? Composto orgânico. Alto peso molecular, tá, gente? O azul de heliocromo, tá? A gente chama ele também de galcon. A diferença deles, né? É que eu não vou ter, né? Esse NO2 aqui na estrutura, lá, a única diferença que tem. O indicador negro de heliocromo tem um intervalo de pH de 8 a 10, tá? Então, aqui, ó, esse indicador, ele, né, dependendo do pH do meio, ele pode passar de vermelho para azul e de azul para laranja. Então, dependendo dos valores de pH, ele vai ter alterações de cor. Então, dependendo do qual metal que você está querendo detectar, né, saber quantificar aquele determinado metal presente naquela amostra, aí você vai utilizar, né, em uma certa faixa de pH, por isso que é extremamente importante esse gráfico aqui, tá? Tanto essa tabela quanto esse gráfico que a gente viu, é extremamente importante para a gente saber também qual pH utilizar para determinação de qual íon metálico, se você vai utilizar uma solução tampão, uma solução ácida ou uma solução básica, tá? Para a gente conseguir, né, ter uma boa quantificação daquele íon metálico naquela amostra, para ter um resultado preciso, exato, confiável. E era isso que eu queria passar para vocês. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Não. Tranquilo, tranquilo. Qualquer dúvida que Então, for eu vou só surgir, resolver com vocês a questão lá em do questão livro. dos estudos, né? Eu estou te contando. Tá. Vou só resolver com vocês a... não, vou voltar lá que eu compartilhei errado. Resolver com vocês a questão lá do livro. Então, libero vocês. Então, aqui, ó, tenta fazer os exercícios. Eu coloquei as respostas no final. Se não estiver entendendo, ou então não chegou a resposta, gente, me pergunta, porque tá chegando o dia da prova, tá? Quero que vocês passem com nota boa. Tá bom. Não só por passar também, né, gente? Porque isso daqui é conhecimento para a vida toda, né? Então, assim, a gente tem que formar sabendo um pouquinho de cada coisa, porque a gente às vezes não consegue guardar tudo, mas pelo menos um pouquinho, né? Vamos lá. Vou passar com mais. Aqui, ó. Passei demais. Só para verificar, tá? Vou só abrir aqui também uma
uma página do Word, só para me conseguir resolver com vocês, tá? Todo mundo está conseguindo ver o livro? Sim. Então tá. Aqui, ó. Uma solução de EDTA, olha lá, a concentração já foi informada, 0,02 mol por litro. Foi preparada e tamponada em pH 10. Então, ou seja, né, o MEI já é uma solução tampão em pH 10. Considerando que o valor da fração 4 em pH 10 é de 0,35, calcular a concentração molar do Y4-, que é o composto, o EDTA, né? Ele já liberou seus 4 hidrogênio ionizável no meio, tá? Então, tá em meio aquoso. Então, pedindo para você determinar a concentração molar de Y4-. Então, o que você vai fazer? Utilizar aquela expressão matemática. Vou fazer aqui. Vou aumentar daqui a pouco, tá? Pra vocês verem. Aquela fórmula, então, vai ser a concentração de Y4-, fecha colchetes, dividido pela concentração total. Lembrando que essa concentração total, né, já é somatória. Total. É só para relembrar aquela fórmula matemática. Assim, acho que tá bom assim, né? Então, aqui. Ó, é isso que tá acontecendo. Peraí. Tá. Mas só que a gente sabe que é a fração 4, tá? Então, aqui, ó, foi informado que a concentração, né, do meu EDTA, então a concentração, essa daí é do seu titulante, você já sabe desde o início, tá? Essa concentração total já foi fornecida. Então, primeiro, gente, para não ter dificuldade, coloque seus dados, o que você já tem. Então, você já foi informado lá no enunciado que tem 0,02 molar, mol por litro, tá? O alfa, é alfa, né? Vou inserir ele aqui. É igual. Ai, toda hora só saindo. Ele é igual, também foi fornecido, que ele é 0,35, tá? Então, tá te pedindo essa concentração de Y4-. Então, sempre é bom vocês fazer primeiro os seus dados, né? Que você já tem, o que você está querendo achar, para você julgar depois, né, na fórmula, tá? Então, aqui, ó. Então, se eu quero achar essa concentração, você concorda comigo se eu fazer a fração 4 vezes a concentração em mol por litro do EDTA, que é o somatório total? Então, aqui, eu vou achar, então, a concentração de Y4-, porque aqui tem forma de divisão, olha lá. Então, se eu pegar a fração 4 e multiplicar a concentração total, eu vou achar a concentração de Y4-. Então, a fração eu tenho, que é 0,35, tá? Multiplicado pelo 0,02 mol por litro, tá?
Então, aqui eu vou achar a concentração, que vai ser, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora. 0,35 vezes 0,02, eu vou achar 7 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Menos 3 o quê? Mol por litro, tá? Então, só utilizei os dados já fornecidos, né, lá no meu enunciado. Então, achei que foi 7 vezes 10 a menos 3 mol por litro, a unidade que foi fornecida, tá? Que já está em mol por litro. Então, só joguei, né, o que foi fornecido. Então, esses aqui são os dados que eu já fui informado e só joguei na fórmula matemática, tá? Voltando lá. Então, qual que é a alternativa? O valor encontrado foi de... Então, calcule a concentração molar de Y4 menos nessa solução. Então, a gente achou que foi 7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, a alternativa aqui que a gente marcaria seria a letra A, tá? 7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Alternativa A. A2. O ácido etileno tetracético, EDTA, é certamente o agente complexante mais empregado na química analítica, já que ele complexa praticamente todos os elementos da tabela periódica. Ainda a respeito do EDTA, marque V para verdadeira e F para falsa. Ele forma complexos estável com a maioria dos íons metálicos na proporção de 1 para 1. Verdadeiro, tá? Exceto da família 1A, tá, gente? Então, ele forma complexos estáveis. Então, ele não falou que é todos, ele falou com a maioria, tá? Com a maioria. Então, tá certo, tá? E sempre na proporção de 1 para 1. Então, essa primeira é verdadeira, tá? A2. Ele tem 4 grupos amina? Falso, né, gente? Ele tem 4 grupos ácido e 2 grupos amina, tá? Então, já está errado desde o início. Então, a gente marcaria aí falsa. 3. A formação do complexo metal EDTA independe do pH do meio? Falsa, né, gente? Porque para cada complexo formado, você tem que, sim, ou fazer uma solução tampão para tamponar o meio, para o pH não variar, ou você tem que utilizar um ácido muito forte, ou então uma base muito forte, para você ter aquela faixa de pH, dependendo do indicador que você vai utilizar e do metal que você está querendo determinar, tá? Então, olha lá, a formação do complexo metal EDTA independe do pH do meio? Falso, tá? Depende do pH, sim. E a última, né, a 4. Na titulação de cobre Cu2+ com EDTA, a constante de formação condicional é dada por constante de formação, fração 4 vezes constante de formação, que é igual a concentração, né, MYN-4, que é dos produtos, né, formados, dividido pela concentração dos reagentes, tá? Então, já aí, né, dessa daí a gente já falaria que estava errado. Por quê? O complexo formado, a fórmula, né, seria, né, 4 menos N.
Então, aí já estaria errado desde a formação desse complexo, desse produto aí, YM, YN-4, tá? Então, ela é falsa. Então, o numerador e o denominador da equação, ela está invertido, tá? Tanto o numerador quanto o denominador da equação está invertido. Se a gente for olhar, né? A formação condicional, a constante de formação, está invertido. Então, a alternativa que a gente marcaria, né? Só a primeira que é verdadeira. Então, seria a C. Alternativa C. Ó. 25 ml de uma solução contendo níquel 2+, em ácido clorídrico diluído, que é um ácido forte, né? É misturado com o mesmo volume de solução de EDTA, 0,05 mol por litro. A solução é então neutralizada com NaOH. Em seguida, então, ó, já vamos montar já na nosso que a gente tem, né? Nossos dados. Então, a nossa amostra que foi lá para dentro do Erlenmeyer, tá? É 25 ml de amostra, né? Contendo níquel, né? Níquel. Ni2+. Adicionou ácido clorídrico diluído, misturou com o mesmo volume de solução de EDTA, tá? Se é o mesmo volume, significa que eu acrescentei no Erlenmeyer 25 ml de EDTA, tá? Tô notando aqui no papel para depois a gente fazer lá no nosso quadro virtual, né? Mol por litro, tá? A solução é então neutralizada com hidróxido de sódio. Em seguida, o pH é ajustado para 5,5 com tampão adequado. Essa solução torna-se amarelada quando são adicionadas algumas gotas de indicador alaranjado de Tylenol. Durante a titulação, são consumidas, então, o meu titulante, né, consumiu 17,5 ml. E o meu titulante que eu utilizei foi o zinco. Lembra que eu falei, né, que pode ser o sulfato de zinco, oxalato de zinco, tá lá no slide lá. Então, essa concentração foi 0,02 mol por litro. Então, aqui, ó. Se eu tenho o volume e tenho a concentração, eu acho o número de mols. A molaridade, né, número de mols dividido pelo volume em litros. Então, se eu tenho o volume e tenho a concentração, eu acho o número de mols. Para atingir a coloração vermelha no ponto final. Então, aqui não é uma titulação direta, é uma titulação de retorno. Ou seja, né, eu vou verificar qual que é o excesso, né, de EDTA que sobrou no meu meio, tá? Para mim calcular a concentração de níquel na amostra. Então, aqui, ó, o tipo de titulação realizada e a concentração molar de níquel na solução desconhecida são, respectivamente. Então, se eu adicionei excesso de EDTA e não utilizei ele como titulante, a titulação não é direta, tá? Então, a gente chama de titulação de retorno. Então, eu sei que pode ser ou a letra C ou a letra D, tá? Titulação de retorno, tá? Titulação direta, a gente utiliza aquele mesmo titulante. A titulação de retorno, a gente utiliza um segundo titulante. Então, pode ser o C ou D. Como que eu vou fazer agora? Vou fazer os cálculos. Então, vou compartilhar com vocês lá. Tá. Então, primeiramente, gente, eu tenho lá o volume gasto do zinco, né? Da solução titulante de zinco. Então, o volume gasto foi de
17,5 ml, tá? Vou fazer passo a passo. Primeiramente, 100 mol por litro tem que trabalhar com litro. Então, vou converter 17,5, né? Converter para litro. 1 litro tem 1000 ml, tá? Então, se eu converter 17,5 para litro, eu vou ter 0,0175 litros, tá? A concentração molar do titulante de zinco foi fornecido também, que é 0,02 mol por litro, essa concentração, tá? A molaridade, se eu utilizar a fórmula matemática, pode ser por regra de 3, Simone? Pode, fica a seu critério, tá? A fórmula matemática da concentração molar é número de mols dividido pelo volume. O número de mols do titulante, então, que foi, né, que reagiu, foi a molaridade vezes o volume, tá? Molaridade já foi fornecida, foi 0,02. O volume também, já passei para 0,0175 litros. Então, aqui, ó, eu vou ter mol por litro, tá? Só diminuir aqui para vocês conseguirem ver o raciocínio, tá? Então, aqui, ó. Se eu tiver a concentração do meu titulante e tiver o volume que eu gastei do meu titulante, eu acho o número de mols do meu titulado, tá? O número de mols do meu titulado, então, vai ser 0,02 vezes 0,0175. Estou fazendo a calculadora, tá? 3,5 10 elevado a menos 4, tá? Isso aqui é em mols. Eu achei, né, o número de mols envolvido, né, na titulação. O titulante e o titulado. Lembrando que o titulado não é só no níquel. Eu coloquei excesso de EDTA lá dentro, tá? Então, achei, né, esse número de mols de zinco. Então, aqui é zinco. Meu titulante, tá? Vou colocar bonitinho, né, gente? Titulante. Assim, bonitinho, tá? Pra vocês entenderem que esse 3,5 vezes 10 a menos 4, então, é o número de mols do meu titulante. Até aí, eu achei só o número de mols do titulante. Agora, foi fornecido também que, dentro do meu Erlenmeyer, eu coloquei o mesmo volume de EDTA, que foi 25, lembra disso? Então, vamos lá de EDTA. EDTA. Tá? O volume adicionado foi 25 ml, isso está escrito no enunciado, tá? 25 ml, passando para litro, 25 dividido por 1000, eu vou ter 0,025 litros. A concentração foi informada? Só verificar. Foi. Notei aqui no rascunho, 0,05 mol por litro. Tá. Se eu adicionei dentro do Erlenmeyer 25 ml de DTA com uma concentração conhecida, eu acho o quê?
que eu acho? Oi? Vitor? Marcos? Laura? Oi? Se eu tenho a concentração, tenho volume gasto, Professor, um pouquinho perdido mesmo. Pode tocar o... Eu vou estar revisando aí, entendeu? oi? A ligação tá picada, eu não tô conseguindo entender. Né, eu falo que eu realmente estou tendo umas dúvidas aqui e ali, mas só que eu fico meio perdido na pergunta que eu vou fazer. Aí por isso que eu fico te deixando continuar assim, depois eu vou refazendo, entendeu? Em casa, tudo assim, tranquilo. Mas não é como se eu não estivesse totalmente entendendo não, entendeu? Tá. Então, aqui, ó. Sempre quando você tiver uma concentração e um volume, você acha o número de mols, concorda? Então, aqui, ó. Eu tenho o volume adicionado, que é 25. Passei ele para litro. A concentração foi fornecida, que é mol por litro. Se eu tenho a concentração e tenho o volume, eu acho o número de mols. O número de mols é a molaridade vezes volume, só aplicação de fórmula matemática, tá? Então, se eu pegar o valor que eu tenho, que foi fornecido da concentração, e multiplicar pelo volume, eu vou achar aqui que o número de mols do EDTA, lá no meio, foi de 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho números de mols do titulante e o número de mols do EDTA. Se a reação é 1 para 1, então significa o quê? Que a reação sempre ela vai reagir 1 para 1. Então, aqui, ó, simplesmente, né, eu vou ter um excesso de EDTA, concorda? Um excesso de EDTA, tá? Então, aqui, ó, o número de mols, então, ele vai ser o que realmente, né, que eu vou trabalhar com ele dentro do Euler-Maia, vai ser o número de mols do titulante, que é 3 vezes 5 vezes 10 a menos 4, menos do EDTA. O EDTA foi 1,25 vezes 10 a menos 3. O EDTA está em excesso. Fazendo essa subtração, eu vou achar, então, né, a quantidade de números de mols de excesso do EDTA, tá? Então, se eu pegar aqui, então, o 3,5, subtrair, né, 3,5 vezes 10 a menos 4, menos 1,25 vezes 10 a menos 3, que é o número de mols de excesso de Y, eu vou achar, então, que é... fazer aqui na calculadora. Então, o número de excesso, né, que eu tenho aqui, ó, número de mols de excesso do zinco 2+,
foi de 9 vezes 10 a menos 4. Então, 9 menos 4. Por que, Simone? Porque os outros já reagiu com o zinco, reagiu com o EDTA. A quantidade que sobrou é o que realmente, né, tá lá no Erlenmeyer, que reagiu com o níquel. Está me pedindo no final para me calcular a concentração de níquel presente na amostra, tá? Concentração de níquel presente na amostra. Então, essa concentração é em mol por litro também. Aqui já estava... Tá. Está pedindo para me calcular, né, a concentração. Esse 3 vezes 5 vezes 10 a menos 4 foi a quantidade em mols do titulante, que reagiu com 1,25 vezes 10 a menos 3 do EDTA. Então, a quantidade em mols que vai realmente, né, interagir com o níquel vai ser 9 vezes 10 a menos 4 mols. Então, se eu já tenho essa quantidade em mols, eu já tenho o número de mols de níquel, tá? Então, esse número de mols de níquel seria, né, a quantidade que o níquel realmente reagiu com EDTA e ficou lá da quantidade de EDTA que estava em excesso. Porque uma quantidade de EDTA também reagiu com o titulante de zinco. Então, se a concentração que eu quero é a concentração em mol por litro, eu vou trabalhar ela, né? É igual ao número de mols dividido pelo volume, tem que ser em litros também, a concentração não tem. O número de mols que sobrou lá de DTA, que vai reagir com níquel, vai ser 9 vezes 10 a menos 4 mols. O restante reagiu com o zinco, tá? Uma titulação de retorno. Dividido pelo volume daquela amostra que foi adicionada. A amostra contendo níquel falou no enunciado que foi 25 ml, tá? Se foi 25 ml, eu tenho que converter também 25 ml para litro. Convertendo para litro é 0,025, tá? Fazendo esses cálculos matemáticos aí, só utilizando, né, a fórmula matemática, eu vou pegar 9 vezes 10 a menos 4 e dividir por 0,025 litro, eu vou achar a concentração de níquel. Fazendo esse cálculo aí, dividido por 0,025, eu vou achar uma concentração de 0,036 mols por litro, ou 3,6 vezes 10 elevado a 2, menos 2 mol por litro. Agora eu vou voltar, tá, gente? Pode deixar. Ok. Primeiramente, é uma titulação de retorno, onde utilizei dois titulantes, o EDTA e o zinco. Tá? Não foi falado se era sulfato, se era oxalato, não foi falado. Só foi falado que era de zinco 2+, tá? Então, desse titulante foi fornecido uma concentração molar e foi fornecido o volume gasto. Se eu tenho volume e tenho a concentração, eu acho o número de mols que envolveu a reação, tá? Então, foi isso que a gente fez aqui primeiramente. Achei
o número de mols do titulante, tá? Utilizando essa fórmula matemática aqui. A concentração molar, ela é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros, tá? O número de mols, se eu isolar ele aqui para o primeiro membro, é a molaridade vezes o volume. Então, foi isso que a gente fez. Achei o número de mols do titulante daquela reação, tá? Esse número de mols do titulante vai reagir com EDTA, tá? Então, foi fornecido o volume adicionado de EDTA, 25 ml, só passei para litro, fiz um processo de conversão. Foi fornecida a concentração em mol por litro. Se eu tenho a concentração e tenho o volume, eu acho o número de mols, tá? Então, foi isso que a gente fez. Tá? Então, até aqui foi isso que a gente fez. Agora, para mim saber a quantidade que estava, né, em excesso de EDTA, eu vou subtrair o número de mols do titulante de zinco menos o número de mols do EDTA. Achei que 9 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA que estava lá, né, em excesso. Essa quantidade de números de EDTA em excesso é que vai reagir realmente com a minha amostra de níquel, tá? Fiz essa subtração, achei 9 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA que vai reagir com o níquel. Se é 1 para 1, eu posso afirmar que o número de mols do EDTA é igual ao número de mols de níquel, tá? Então, se é 1 para 1, eu posso afirmar que o número de mols do meu titulante vai ser igual ao número de mols do meu titulado, tá? Então, por isso que aqui, ó, quando eu fui calcular a concentração em mol por litro da minha amostra de níquel, eu utilizei o número de mols do EDTA, que estava em excesso, e dividi pelo volume adicionado, que foi 25 também. E achei a concentração de níquel na amostra, 0,036 mol por litro, ou 3,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Andando com a casa aqui, ó, para a direita, 1, 2 mol por litro. Voltando lá no enunciado, então, aqui, ó. Se eu utilizei 2 titulantes, não é titulação direta. É chamada de titulação de retorno, tá? Então, pode ser o AC ou AD. Pediu para mim calcular a concentração de níquel presente em 25 ml. Então, por isso que a gente dividiu por 25 ml, tá? Então, a concentração de níquel presente numa alíquota de 25 ml, a gente achou que foi 3,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Tá? Então, era essas questões que eu queria passar para vocês.